Oh, pelo amor de Deus. Aí eu fui, ministro da Defesa, lá em Tiriós, que é uma região lá na fronteira com o Suriname. Nós temos uma base, que é um radar gigantesco do Civan, e tem uma basezinha do Exército e uma basezinha da Aeronáutica para tomar conta. Eu fui lá. A energia dessa base de Tiriós é diesel que você leva de avião de Belém. Imagina. Para gerar energia. E lá tem uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, parada, porque o IBAMA mandou parar. Quando eu cheguei lá, os 2 caciques vieram falar comigo. Eu acho que eu até conto no livro. Disseram, ministro, autorize a gente a fazer a PCH. Digo, mas o que é que está faltando? É uma geraçãozinha pequena, mas que dava ali para dar luz para a aldeia, para a base militar, para todo mundo. O IBAMA foi lá para proibir. Digo, mas é uma coisa absolutamente contraditória, porque é ecologicamente a melhor solução, para você não queimar diesel e não transportar diesel de avião de Belém até Tiriós, que fica, sei lá, 1 a 2 horas de voo. Eu falei para o comandante, o senhor não quer fazer porque não quer desobedecer o IBAMA? Deixa o INE fazer. Dê os equipamentos que eles montam essa pequena central elétrica. Eles vão agradecer ainda, exatamente. Né? Você falou que você foi ministro da Defesa. O Exército tem sido sucateado. Você acha que isso pode futuramente, ou já é um grande erro, ou não é um erro? Ou para ou não, diminuir o investimento no Exército que a gente tem? Roberto, é um erro grave. As instituições armadas têm uma importância na história que nós, que só tivemos conflitos fora das nossas fronteiras, nunca sofremos invasão, a não ser essa do Paraguai, de pequeno porte em 1860 e poucos, ou travamos essa guerra lá na Itália, não temos dimensão. Mas a agenda do mundo é a agenda das guerras. Se você lê o Heródoto, que é o grande historiador grego, o primeiro, chamado o pai da história, o Heródoto não trata, o primeiro historiador grego não trata da literatura grega, do teatro grego, da dramaturgia grega, da filosofia grega. Ele podia ter tratado da filosofia, da cultura. Ele tratou da guerra entre a Grécia, ou as cidades gregas, e o Império Persa. São os generais que são os protagonistas, os persas, o Ciro, o Dario, o Xerxes, e os gregos. O segundo grande historiador, que é o Tucídides, também trata da guerra, dessa vez de uma guerra entre cidades gregas, a Guerra do Peloponeso. Os grandes heróis nacionais no mundo não são os filósofos. Os Estados Unidos não batizaram a sua capital com o nome de um filósofo, de um dramaturgo, batizaram com o nome do general que conduziu a Guerra da Independência. Tá certo. O nome mais conhecido da história da França é o nome do seu principal general. O nome mais conhecido do mundo romano é o nome do seu principal general, Júlio César. O homem que fez as grandes conquistas, que deu a Roma a glória, até Cartago, que foi derrotada por Roma, deixou na lembrança o nome do seu grande general Aníbal Barca. Esses são os nomes da história da humanidade. E esses temas são plenamente atuais. Os Estados Unidos cuidam da sua defesa, os chineses cuidam da sua defesa, a Índia cuida da sua defesa, a Rússia cuida da sua defesa. A agenda da Europa é aumentar o orçamento de defesa. E nós, praticamente, elegemos como agenda desprezar nossas Forças Armadas, porque um grupo de desavisados acusa as Forças Armadas de ter tentado ou apoiado um golpe, e outro grupo de não ter apoiado e não ter tentado. Ou seja, isso é uma coisa completamente desorientada. As instituições armadas no Brasil não têm função política e nem deve ter. Deve ter função institucional.
de defesa do país, de valorização da agenda nacional, isso sim. Agora, de se meter em briga de partido, em disputa, não tem condições, porque isso desacredita. Mas o senhor não acha que teve uma tentativa de golpe? Teve uma tentativa de golpe? Não. Não? Não. O senhor chegou a ler o depoimento dos generais? Cheguei a ler todas as informações publicadas sobre isso. Uhum. E eu conheço uma parte desses generais, conheço as Forças Armadas, conheço a doutrina. Não iam se envolver numa situação dessa. Uhum. Não iam, porque já se envolveram o suficiente para terem consciência de que isso é uma agenda que termina em problema para eles. Aprenderam com o erro. Exatamente. Não tem o porquê errar de novo. Sem as Forças Armadas não existiria o golpe. E sem as Forças Armadas não existiria um golpe. E eles não fariam isso, né? Eles não se movimentaram para isso. Porque hoje querem colocar todas as virtudes da defesa da democracia no Supremo. Mas sabe quem defendeu? Sabe quem evitou o golpe? Foram as Forças Armadas. Uhum. Se houve a ideia de que se teria um golpe, as Forças Armadas é que sepultaram essa ideia. Agora você vai chamar de tentativa de golpe aquilo que aconteceu no 8 de janeiro? Por favor. Né? O 8 de janeiro é a pedalada para tirar o Bolsonaro da eleição. Teve a pedalada para tirar a Dilma em 2015, tá certo? Uhum. Que se você perguntar para qualquer um daqueles deputados que votaram pelo impeachment o que era pedalada, nenhum ia saber Não o que sabia. era. Não sabe, até hoje ninguém sabe o que é aquilo. Uhum. Então a pedalada era para tirar a Dilma. Ali foi golpe, ali. Não foi golpe porque foi tudo dentro da lei. Tá. Porque o problema é que o presidencialismo não tem o voto de desconfiança. Se um governo no parlamentarismo entra em crise, o que é que acontece? O governo cai com um voto de desconfiança. No presidencialismo não tem o voto de desconfiança. O voto de desconfiança é o impeachment. Uhum. Então, quando o governo entra em crise econômica, perde sustentação parlamentar e social, o voto de desconfiança é o impeachment, entendeu? É isso que aconteceu com o Collor, quase aconteceu com o presidente Temer, que resistiu porque fez uma ampla composição com o Congresso. Então não teve tentativa de golpe no 8 de janeiro. O que teve é um monte de desesperados. Precisa de punição? Eu acho que precisa. Precisa de punição. Não como golpistas que não foram. Foram baderneiros, como baderneiros que invadiram a Câmara quando eu era presidente. E nunca nenhum foi condenado. Mas profanou a estátua com batom. E o cara que tocou fogo no Borba Gato aqui? O que é que aconteceu com ele? Nada. Foi tratado até como um certo heroísmo. Herói. Tá certo? Um criminoso que devia estar preso. Cadê o judiciário para prender a mulher do batom? Tudo bem, 14 anos de cadeia. E o criminoso que tocou fogo na estátua do Borba Gato? E o outro que picha, sempre eles picham aquele monumento às bandeiras. Sim. Aquele monumento às bandeiras é um símbolo de São Paulo. O Brecheret levou 30 anos para fazer aquela peça. Aquilo são 250 blocos de granito com 50 toneladas cada um. Levou anos para juntar, esculpir. Aí vão os vândalos pichar, agredir a memória de São Paulo, não acontece nada. Agora, os de Brasília são criminosos. Esses não são. Não, eu acho que o que acontece na verdade é isso. Tá certo? Precisava tirar a Dilma, criar a pedalada. Precisa tirar agora o Bolsonaro, cria a ideia de que o 8 de janeiro foi golpe. 8 de janeiro precisa de punição. Não tratada como se fosse uma tentativa de golpe, que aqueles coitados não tinham condições de dar golpe em nada. O Bolsonaro era uma tentativa de tirar o Bolsonaro do jogo. Bolsonaro hoje, talvez agora, está passando por uma cirurgia. Talvez não tenha, né, se Deus quiser vai dar tudo certo, eu acho que é importante que ele sobreviva. Se ele segue, eles tiram ele do jogo? Eu acho que o caminho forma? É inviabilizar, torná-lo inelegível. Eu acho que é isso que está em curso. E acho que isso, bem, deixa para lá. Tá, mas se ele não vai... Tem muitos interesses nesse Você acha jogo. que tem alguém que pode representar, sendo ele talvez o maior representante da direita no Brasil? Morre uma chama? Eu acho que isso não é um assunto para ser decidido agora, tá certo?
Tem muita coisa ainda. Porque se o Bolsonaro renuncia à candidatura, é uma espécie de confissão de um crime pelo qual ele nem foi julgado. Porque estão pressionando para ele retirar a candidatura. Por que ele vai retirar a candidatura? Se o presidente Lula saiu da prisão, já condenado, e terminou candidato e foi eleito presidente, por que é que ele, que ainda nem foi julgado, já tem que renunciar à candidatura dele? Segundo, ele vai escolher um sucessor. Vai escolher quem? Porque tem vários nomes aí que circulam. O governador de São Paulo, o de Goiás, o de Minas, o do Paraná. Ele vai escolher quem? Vai dividir esse movimento de oposição escolhendo o nome? Então, na verdade, a prudência recomenda que haja ainda a espera por uma decisão. Ele não foi julgado. Sim. O Supremo aceitou a denúncia, mas o julgamento deve transcorrer ainda dentro de um prazo mais ou menos longo, né, com depoimentos, com ação dos advogados. Então, eu acho que isso ainda vai se passar muito tempo para que haja uma definição. Enquanto isso, o Brasil vai sofrendo, né, essa recorrente ideia de que um que está solto só pensa em prender o outro e o que está preso pensa em sair da prisão para prender o que está solto. Professor, qual foi a pasta mais difícil que o senhor pegou? São dificuldades diferentes, porque coordenação política é uma espécie de pronto-socorro.